Es un placer muy grande estar en Punta Cana, es mi primera vez, estoy encantado, las personas son muy amables, entonces es una alegría, una felicidad muy grande. Y yo tuve el placer de conocer personalmente al Dr. Eric, una persona con una trayectoria muy linda, que me encantó ayer por la noche y pude sacar esta foto hace poco tiempo, un momento muy grande que me voy a guardar en el corazón. Bueno, clasificamos las obstrucciones y podemos clasificar como alta y baja. Yo soy coloproctólogo, no hago muchas veces, pero esto es una rutina de nosotros y tener muchas veces las obstrucciones bajas y altas. Y clasificamos alta cuando se está próximo a válvula ileocecal y bajas, abajo de la válvula ileocecal. Más cuando hablamos de intestino grosso con colon. En las bajas tenemos vómitos tardíos y fecaloides, más distensión, pero a veces una distensión no tan grande si la alza está cerrada, solo en el colon. Y generalmente se trata de neoplasias colorectales. Las altas, generalmente vómitos más precoces y biliosos, menos distensión, y la mayoría de las veces las obstrucciones altas son por bridas o adherencias. También podemos clasificar las obstrucciones como mecánicas o funcionales. Funcionales no mucho cirúrgicas para nosotros, pero tenemos que conocer y saber que se puede ser metabólica, medicamentosa, por constipación, por un postoperatório como una situación de hilo dinámico. Las obstrucciones mecánicas son las bridas, tumores, estenoses, obstrucciones fecales y vulva. Las etiologías de las obstrucciones de delgado tenemos bridas, hernias inguinales, umbilicales, tumores, hilo biliar. Y de intestino grosso podemos tener neoplasias, vulvo, estenosis por diverticulite, endometriose intestinal y diversos otros factores. El cuadro clínico, los síntomas se van a depender de la posición en que se queda la obstrucción. Cuanto más baja, a veces podemos tener cólicas o más distensión o menos distensión, dependiendo de la altura. Una cosa importante es que para distensiones, por ejemplo, de intestino grosso, a veces podemos no haber vómitos fecaloides, porque la válvula ileocecal se puede ser competente. Entonces, la obstrucción se puede quedar cerrada solamente en el colon, una situación muy temida de nosotros. Los movimientos, los ruidos intestinales generalmente se quedan más aumentados en el inicio, porque el intestino se intenta vencer el factor de obstrucción y con el pasar del tiempo el intestino se queda más distendido y esos ruidos, esos movimientos van se quedando más calmos, más blanditos y van separando hasta que a veces no tenemos más movimientos, ruidos y solamente la distensión. Entonces, frente a un cuadro de interrupción del tránsito, tenemos que ver la presentación como está, para saber el nivel de la obstrucción, si es alta o baja, cuál es la causa y el tiempo de evolución. Son cosas pertinentes y oportunas para sabermos cómo lidar. Las causas de intestino delgado, como he dicho antes, adherencias son las mayores, hernias encarceradas, neoplasias, vulvos de intestino delgado menos frecuentes y casos de intussuscepción intestinal. En colon tenemos carcinomas colorectales, vulvo y segundo, estenosis por doença inflamatória ou por diverticulite, impactação fecal com fecalomas e compressão extrínseca por outras massas pélvicas principalmente. Quando pensamos em cirurgia, temos que ter alguns sinais de alarma, que são situações de maior risco para o paciente, como o paciente tendo fiebre, leucocitose, taquicardia persistente, dolor contínuo, sem alívio. Sinais de irritação peritoneal também são importantes de verificarmos. Desidratação e a dilatação do seco maior que 12 centímetros é uma necessidade urgente e iminente de cirurgia, por um risco muito grande de perfuração e ruptura do seco. E quando não há o manejo conservador com sucesso, quando não conseguimos manter o manejo conservador, temos que pensar em cirurgia também dessa mesma maneira.
En la alta, cuando el flujo está interrumpido por algo en la parte más alta del tubo digestório, tenemos que realizar la desobstrucción, restaurar el volumen, repor volúmenes, pero a veces el paciente se queda deshidratado por los vómitos, por la pérdida de fluido para el tercer paso. Diagnosticar y tratar cirúrgicamente cuando hay complicaciones de isquemia, necrose y perforación. De estas, las obstrucciones altas, 60 a 85% son por causa de bridas o adherencias. Manejo inicial, como he dicho, fluidoterapia, repor volumes, repor eletrólitos, dieta nada por via oral, se queda com o paciente sem forçar mais o trato digestivo, descompressão com sonda nasogástrica se necessário, para diminuir o risco de aspiração e diminuir a distensão intestinal e gástrica. Antibiótico terapia é necessário para evitar a translocação bacteriana também. Cirurgia primária, quando há sinais de alarma, como eu disse anteriormente, de febre, leucocitose, piora clínica importante, são sinais que devemos sempre estar listos para intervir. Sinais radiológicos também, em imagem, pneumoperitônio, sinais de pneumatose intestinal, sofrimento do intestino, obstrucción en alza fechada, cuando hay obstrucción solamente de un segmento y de los otros no más. Entonces son sinais radiológicos de cirugía inminente. En las altas, la brida se queda con la mayoría de los casos y muchas veces para las bridas, 85% de las veces tenemos suceso con el manejo conservador, con sonda nasogástrica, nada por via oral, antibiótico, o paciente se queda diminuição da distensão e o intestino se queda conseguindo fazer o movimento de obstrução. Reavaliação clínica, se pode fazer novamente a obstrução e, se necessário, nova intervenção conservadora. Situação de heliodinâmica é uma situação muito comum em pós-operatórios, em pacientes que se quedam muito tempo em unidade hospitalar. Então, esses pacientes não têm uma obstrução mecânica, uma obstrução funcional, mas é uma situação muito comum que temos que fazer o diagnóstico diferencial com causas obstrutivas. Nestes casos, por óbvio, não se queda e não necessita ser cirurgia, temos que dar todo o suporte, repondo fluidos, líquidos, eletrólitos, assim por diante. Em las obstruções bajas, são menos comuns que as obstruções altas, pero a maioria são devido a carcinomas coloretales, preferencialmente do lado esquerdo, porque do lado esquerdo as fezes estão mais sólidas, então é mais sencillo de causar uma obstrução. Ao lado direito existe obstrução também, pero é mais difícil porque as fezes são mais líquidas, então as fezes se conseguem passar por qualquer buraco que haya na luz intestinal. Temos que fazer a distensão funcional e mecânica, lembrando que às vezes existem pós-operatórios de cirurgias torácicas ou cirurgias de coluna tóraco-lombar, se pode ter uma situação que se chama síndrome de Ogilvie, que é uma situação de pseudo-obstrução colônica, onde há dilatação do cólon sem fator mecânico de obstrução. Às vezes necessitamos fazer uma descompressão nesses casos, então são situações que devemos fazer o diagnóstico diferencial. Podemos ter situações agudas, subagudas, e o diagnóstico sempre se faz com a clínica, com exames de imagem, para tentar entender o que está passando e manejar da melhor maneira possível. Diagnóstico diferencial, como eu disse antes, obstrução de intestino delgado, megacolon tóxico, colites e assim por diante. Lembrando sempre que uma dilatação de seco maior que 10 a 12 centímetros é um risco eminente de perfuração e necessidade de cirurgia. Tratamento para as obstruções bajas, assim como as altas, nada por via oral, fluidoterapia, repor volume, repor eletrólitos, descompressão gástrica, se houver dilatação de estômago e intestino delgado. Às vezes, nas dilatações bajas não há dilatação de estômago. E ressecção com ou sem colostomia, se for necessário.
Para cirurgia imediata em las obstrucciones bajas, casos de pneumoperitônio, pneumatosa intestinal, demonstrando sofrência del intestino, instabilidade hemodinâmica del enfermo, instável ou alto risco com lesão volumosa, desviar o trânsito, pacientes com injeção de cirurgia imediata. Uma outra opção, às vezes, era a colocação de stent colônico, quando tumores do intestino. O volvo é a segunda causa mais comum de obstruções bajas, e muitas vezes a obstrução de volvo de sigmoide se hace primeiro a descompressão de maneira endoscópica e uma ressecção posterior eletiva de maneira mais tranquila. E no volvo de seco não se hace descompressão endoscópica, se tem que operar provavelmente uma ileocolectomia derecha. Em la diverticulite, que é a terceira causa mais comum de obstrução baja, às vezes temos que fazer o diagnóstico diferencial se há ou não tumor junto no quadro de diverticulite. Então, sempre que se for necessário fazer uma cirurgia para diverticulite por obstrução, em la dúvida e não há estudo mais profundo do cólon, fazer uma cirurgia de maneira oncológica, tentando ser efetivo caso haja tumor junto da espécie com divertículo. Cirurgia aberta, a mais utilizada na urgência. Laparoscopia é uma opção válida em pacientes estáveis, sem sinais de peritonite. E a cirurgia robótica, aunque cada vez mais utilizada em cirurgia coloretal alitiva, pero su rol em cirurgia de urgências é muito limitado todavia. E trago uma outra opção também, que muito se hace em alguns centros, não é uma realidade em muitos locais, pero requer um centro de endoscopia avançada, com radioscopia, sala com proteção de paredes para ser, é a colocação de stent colônico em tumores obstrutivos. O tratamento de tumor obstrutivo, muitas vezes, dependendo da posição, de como está e local que está o tumor em colo por la obstrução e a extensão do tumor, se é possível colocar o stent. O stent se coloca com colonoscópia e necessitamos fazer uma colocação de contraste arriba e abaixo do tumor através de guia para mirar a extensão do tumor e saber se o stent se vai comportar bem ou não neste tumor que está sendo obstrutivo. Nas imagens obstrutivas, com a colocação de stent e alívio temporário, obviamente para tumores, temos como vantagens permitir que a cirurgia seja eletiva com melhores condições clínicas do paciente, reduz a necessidade de colostomia de emergência, melhora o estado nutricional e reduz complicações pós-operatórias e oferece tempo também para completar o estudo oncológico do paciente. Riscos e limitações: perfurações, muitas vezes a colocação de stent pode ocorrer a perfuração do tumor e piorar a situação toda. Pode ocorrer a migração do stent para arriba ou abaixo do tumor, prejudicando também a continuidade e necessitando cirurgia de urgência da mesma forma. E necessita cirurgia treinada, equipe treinada, multidisciplinar para fazer o processo. E também a posição do tumor no colo também é importante para que o endoscopista consiga fazer a passagem do stent. Na avaliação de colocação de stent em caso de tumores obstrutivos, uma meta-análise contendo 12 estudos, se tiveram taxas de sobrevivência e complicações para colocações de stent melhores do que para o grupo controle que se foi direto para a cirurgia de urgência. Então, é uma situação factível, possível, com bons desfechos quando devidamente aplicada. A seleção de pacientes é fundamental. Aqueles com maior risco de perfuração durante a colocação devem ser considerados para cirurgia de emergência direta. Os centros de experiência e técnicos de colocação de stent provavelmente obterão melhores resultados. O momento da cirurgia traz a colocação de stent pode influir nos resultados oncológicos. E um enfoque multidisciplinar, que inclui endoscopistas, cirurgianos e oncólogos, é essencial para um manejo óptimo. Gracias.